Olá, pessoal. Aqui com mais um convidado muito especial. Meu amigo Ivan Hellmeister, arquiteto, com um currículo... E design de interiores. E design de interiores, com um currículo muito rico aqui na cidade. Prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Pode falar um pouquinho de você, pode se apresentar, por gentileza. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, também muito bom estar aqui com você. Ivan Hellmeister, formado em 2004, então 20 anos aí de carreira nesse ano. A minha primeira formação foi o design de interiores e já na sequência a arquitetura. Eu comecei a arquitetura, fui para o design de interiores e terminei a arquitetura depois. Ah, é? Então foi uma jogadinha. Mas eu acho que já estava meio no sangue, porque a minha irmã é engenheira civil. Sua irmã? Não exerce, mas ela é formada. Sei. E quando eu tinha 12, 13 anos, era engraçadíssimo, porque eu pegava as réguas dela e eu fazia uns projetos, assim, brincando. E aí a Rosângela Camolese, Sei. no ângulo, ela olhou e falou assim, viu, não tenta fugir disso. Tá na alma. Já tá aí, você já tá encaminhado, vai por aí, você gosta? Eu falei, eu amo. Ela falou, então não tenta ir para outra coisa que você não vai dar certo. Mesmo assim, eu comecei a fazer arquitetura, era em Santa Bárbara. Todos os meus amigos estudavam aqui, na Unimap aqui. Piracicaba. Taquaral. Tranquei o curso, fui fazer turismo. Fiz um semestre, parei um semestre, aí fui fazer o vestibular de novo, entrei em turismo, segunda semana de aula, falei... Não é isso. Não é pra mim. Voltei pra casa, falei assim, mãe, preciso falar uma coisa. Aí mãe, né? Coisa de mãe. Ela olhou e falou pra mim assim, já até sei o que você vai falar. Eu falei, mas como você sabe? Nem eu tava sabendo direito, né? Ela falou, já sei, você vai voltar pra arquitetura? Eu falei, vou. Ela falou, nossa, eu tava esperando por essa notícia. É sério? Melhor notícia que você pôde me dar. Aí o que eu fiz? Eu reativei a minha matrícula anterior e voltei para arquitetura. Só que daí você fez aqui no Taquaral. Não, fiz lá em Santa Bárbara, porque a arquitetura só tinha lá. Ah, verdade. No começo era só lá. Só lá. Agora, na verdade, ela ficou só lá, né? Do começo ao fim eu fui lá. É que eu fui daí para São Paulo e depois eu voltei para a Unimap. Então, eu fui para São Paulo para fazer Pan-Americana Escola de Artes, que era no Design Interiores. Sei. E depois eu voltei... Mas você trancou a arquitetura, foi para interiores ou você estava fazendo junto? Estava fazendo junto. Ah. Então, eu fiz arquitetura na Unimap aqui em Santa Bárbara, fui para São Paulo morar e trabalhar e estudar, tudo junto e misturado. Daí, depois disso, fiz um intercâmbio, fui para Holanda, voltei. Quando voltei, aí já entrei na questão de pensar, o que eu faço? Tenho que finalizar a arquitetura, que eu deixei essa porta aberta lá atrás. Aí voltei, finalizei e aí ficou com as duas formações. E qual você gosta mais ou não tem preferência? Eu não sei se é uma preferência, mas o que eu posso dizer é que assim, as duas estão totalmente interconectadas, né? Então tem momentos que eu me pego fazendo o projeto do interno para o externo, tem momentos que daí eu estou fazendo do externo para o interno. Então, assim, eu não sei, eu não conseguiria separar nem quantificar, assim, o qual eu gosto mais. Eu acho que os dois estão muito embrenhados, assim. Mas no seu escritório, por exemplo, né, você é um cara super renomado na cidade, já construiu o seu nome nesse período todo de 20 anos, né? No seu escritório, os seus clientes, quando vão te contratar, às vezes deixam interiores de lado, só querem arquitetura, ou isso não é possível acontecer lá dentro? Não, acontece. Acontece. Tem gente que vem só com interiores, entendeu? Então, comprou um apartamento, vem só com interiores, comprou uma casa, quer refazer os interiores da casa, né? Tem gente que vem só da arquitetura e aí a gente sempre deixa um gancho, né? Então, fala assim, você realmente quer só a arquitetura da casa? Daí começa, tudo, na verdade, tudo se começa, quando vem pela arquitetura, começa ali, a sementinha, vai, chega no final ele contrata o interior. Porque o cara tem que entender como é esse processo todo, né, Ivan? Exatamente. Às vezes ele nunca teve uma assessoria de um arquiteto, nunca teve um projeto arquitetônico, né? Às vezes é a primeira casa, o primeiro sonho ali da situação.
Quando o cliente já teve essa experiência anterior, que ele já construiu, que ele já decorou, aí muda um pouco a figura. Ele já vem, ele fala qual é o valor do arquitetônico, qual é o valor do interiores. E se eu contratar os dois juntos, quanto que você faz? A dobradinha, né? Sim. Então, assim, mas isso é quando realmente o cliente ele já teve uma experiência anterior, que ele já sabe mais ou menos como é o trabalho de um escritório de arquitetura na obra dele. Você acha que hoje em dia o perfil do cliente, antes dele procurar o Ivan, no seu escritório, por exemplo, ele já pesquisou, já conversou com outro? Porque, assim, eu já conversei com vários arquitetos aqui, e todos eles são unânimes em dizer assim, para dar certo um projeto com o cliente, precisa ter uma empatia, ele precisa gostar da forma como eu trabalho para poder interagir comigo e eu conseguir extrair tudo isso para colocar no papel. Exatamente. Que não é preço só, né? Não é preço. A primeira reunião, assim, que acontece lá no escritório, é para a gente se conhecer, para o olho no olho, para sentir o cheiro, para sentir a sinergia. A sinergia, para entender um pouco mais também, porque às vezes o cara tem uma outra visão de arquitetura que não vai ser compatível com o que eu penso. Exatamente. Né? Uma linha diferente da que você trabalha. Exatamente. Né? Não é que a gente também tenha, abrir uma outra questão, a gente também não é engessado num estilo só de projeto. Mas a gente tem características que a gente acredita que elas precisam estar presentes em todos os estilos do projeto. Recentemente eu escrevi uma matéria falando sobre isso, que assim, para nós do escritório é muito importante o cliente trazer referência. Né? Então ele vai trazer a referência ou de uma viagem que ele fez, de uma obra que ele viu, de repente é uma referência que é uma árvore e ele traz para a gente ter como referência. E aí o que eu escrevi a respeito foi que para nós como técnicos a gente tem que adaptar aquela referência que ele trouxe se realmente ela é possível naquele terreno que ele tem ou naquele apartamento ou naquela casa que ele tem. E qual a melhor maneira de usar aquela referência para que o projeto fique redondo. Né? Então, assim, eu acho muito importante ele trazer essa referência, porém, eu acredito que cabe a nós, como profissionais, tanto eu quanto os colegas de trabalho, balizar o cliente se isso vai dar certo ou não. Né? Porque às vezes ele vem com uma referência que é muito maior que o terreno dele. E se a gente diminuir a escala, não vai ficar tão legal quanto está naquela foto ou naquela história que ele trouxe para nós. Uhum. E voltando à tua pergunta sobre quando ele chega no escritório, se ele já tem esse contato com outros profissionais, tem. Né? Eles chegam já, eles estão assim, muito blindados com Instagram, com imagens, com quem é quem. Tem muita informação. Tem muita informação. E aí eles chegam realmente, daí naquela conversa que eu acho que a gente sai. Da primeira reunião a gente sai ou com uma grande esperança ou a gente já descarta ali certo. Que a gente fala, ó, esse não aconteceu, né? Que eu acredito que também o escritório de arquitetura ele é feito de projetos e não projetos. Não projetos são desses que você não consegue converter ele num fechamento. E nem sempre é valor, né? É mais essa coisa da empatia, do estilo. Realmente é isso. Na verdade, estilo. Assim, acho que no nosso ramo, né, eu tenho uma construtora e eu pego o projeto pronto para poder desenvolvê-lo e fazer aquilo acontecer. Acho que a gente vende muito mais esse relacionamento com o cliente, passar essa confiança, do que propriamente o serviço que você vai executar. Eu acho que o projeto deve ser a mesma coisa. Você colocar no papel aquilo que ele está tentando identificar isso para você, você conseguir traduzir isso no papel, é um segundo passo, né? O primeiro passo é realmente criar essa sinergia. Você acredita nisso também? Sim, totalmente. Essa confiança dele, ele vai entregar um grande sonho, né? Que eu também digo que assim, a construção, né, civil, eu acho que assim, que ela é um grande sonho ainda, independente da classe social do cliente. Ela é um grande sonho, você ter a sua casa daquele jeito que você gosta, com exatamente da maneira que você gosta. Ele é um grande sonho. Então, você participar da concretização desse sonho, como que eu vou te dizer?
É uma missão muito importante. É uma missão muito importante. Muito importante. E eu tenho essa noção também. Que, às vezes é o sonho, às vezes é a vida do cara ali, né? Exato, exatamente. Então, assim, às vezes é uma economia de uma vida inteira para fazer aquela casa. Então, assim, a confiança que você tem que passar para ele, né? Eu entendo muito bem essa situação também, porque isso envolve muitos aspectos, né? Realmente não é só o custo. Né? Então você tem que adequar tudo ali dentro e ele tem que se sentir confiante em você, que ele pode se abrir ali, gostei, não gostei, quero, não quero, posso, não posso, e assim vai nascendo toda essa trajetória do... E você faz aquela perguntinha fatídica, o meu amigo, minha amiga, quanto você imagina gastar para fazer essa casa sua? Você tem que fazer isso ou você não faz? Precisamos fazer, porque a gente né? precisa... Às vezes o sonho dele também está muito grande, né, pro que ele tem para investir. Então ele também precisa me balizar para eu também poder ser mais assertivo. Porque às vezes não adianta ele me passar uma... A gente tem um briefing que a gente passa para ele e ele responde esse briefing. Em cima desse briefing, uma das perguntas perguntam sobre valores. As outras todas são para identificar quem é a pessoa que a gente está... Né? Porque a maioria das vezes são pessoas que eu não conheço. Sim. Né? Eles me conhecem, eles chegam no escritório porque um indicou, porque viu em algum lugar, ou porque viu uma placa em obra. E eles chegam ali. Ali é o primeiro contato com eles. Ok, rolou, a gente se entendeu, vai dar certo a história. A hora que vai o briefing para eles é porque eles já estão praticamente fechados conosco. E aí, nesse briefing, eu pergunto. Porque daí eu preciso ser assertivo no que eu vou oferecer. Normalmente o cliente fala um pouquinho menos, né, do que ele pode pagar, sempre. Né? Porque, tipo assim, eu vou ter que falar um pouquinho menos para o cara não viajar, né? Exato. E aí, nesse falar um pouquinho menos, mas a gente tem outras questões nesse briefing que eles nos informam de uma maneira que o cliente... é potencial ou não para aumentar ou descer a régua para a gente entender melhor. Eles sempre falam realmente um pouquinho a menos. E o seu público lá no escritório é um público mais B e A? Ou você trabalha para todos os públicos? Como que é lá? A ideia do escritório é trabalhar para todos os públicos, mas foi uma autoseleção, acho, de mercado. É um filtro natural. É um filtro natural. Então, a gente tem A e B. A e B. A e B. E lá vocês... assim, não sei se você consegue identificar isso, mas é uma pergunta importante. Metade do seu faturamento é arquitetura e metade é interiores, ou não dá para identificar isso? Porque muita gente chega lá, como você falou, com apartamento. Apartamento é interiores. Apartamento é então interiores. Eu tenho, sei lá, 20 projetos, 10 são de interiores e 10 é arquitetura com interiores. Eu até consigo identificar, mas o número que eu tenho é do ano passado. Esse ano a gente ainda não fez esse balanço, né? Que a gente faz agora. Todo final de ano? Na verdade, no começo de janeiro que a gente faz. Porque final de ano é sempre a gente ajustando e finalizando as obras que estão correntes. Mas do ano passado para esse ano, acho que a gente tinha entre... Deixa eu me lembrar certinho. Acho que era 80% era arquitetura e 20% decoração. Esse ano aqui está diferente. Já mudou um pouquinho. Já mudou um pouquinho. Esse ano eu acredito que vai dar ali meio a meio. Meio a meio. E assim, você gosta mais de uma coisa ou de outra ou não? Tanto faz? Eu acho que não é gostar. É porque acho que assim, o interiores você vê o resultado mais rápido. Né? Então aparece o trabalho, ele aparece mais e ele acaba encantando mais. Porque mesmo o cliente de arquitetura, ele só vai ter a dimensão do projeto dele a hora que ele está com o interior desmontado. Porque a casa sem a iluminação, a casa sem a pintura, a casa sem o mobiliário, eu acho linda, mas geralmente ainda a pessoa vai olhar e vai falar, falta, tá faltando. Então eu acho que o interiores, acredito que ele atrai mais o público. Mas a arquitetura faz... Eu entendo, Oswaldo, que os dois se completam.
Eu acho que é difícil você conseguir fechar um sem fechar o outro, né? A não ser que seja a decoração de um apartamento, de um imóvel pronto. Mesmo porque quando a gente está projetando a arquitetura, a gente já está vendo, assim, olha, a família é uma família de, sei lá, temos 6 pessoas que vão usar essa sala. Então já tem uma noção do que aquela sala vai ter que ter de interiores. Não adianta eu simplesmente mandar um projeto pro cliente, só tem uma sala, mas nada foi pensado. Então, assim, mesmo que não chegue no descritivo e no executivo de interiores, sempre Você teve um pensamento trabalhando isso, né? Sim, não tem como. Não tem como. E como que é a sua estrutura lá no escritório? Como é que você que faz a criação, você estava me contando que a criação é contigo. Exatamente. A criação ela fica 100% assim nas minhas mãos. Conto com o apoio do Rodrigo também, em muitos momentos a gente troca figurinhas então ela não fica exatamente 100% nas minhas mãos, mas quem cria no desenho, à mão, exatamente à mão, sou eu. Aí a gente tem uma equipe, é uma equipe enxuta, não é uma equipe grande, e tem o Rodrigo, que é meu braço direito e um pouquinho do esquerdo, vamos pensar assim, que ele toma conta dessa parte de execução, além de estar comigo na criação ali lado a lado, quem fica em cima das meninas para prazo, essas coisas, é tudo ele. Você estava me contando, né, antes da gente começar a gravar, que ele te ensinou a cuidar de processos, né, que hoje você tem processos bem definidos. Exatamente. Lá no escritório. Conta mais isso aí para nós, que é interessante isso. Antigamente, para mim, o escritório de arquitetura ele se resumia em ter o processo. A entrevista com o cliente, o briefing, aí eu tinha anteprojeto, briefing, sumiu a palavra da cabeça. Pré-executivo? Não era pré-executivo. Estudo inicial, briefing, estudo inicial, estudo preliminar, anteprojeto e executivo. Para mim tinham só essas... Escritório de arquitetura era isso. Exatamente. E tava assim, eu falava assim, tá tudo redondo, né? E quando o Rodrigo chegou e ele criou mapeou o escritório. E dentro daí do briefing eu entendia que tinham outros processos que aconteciam, dentro do executivo tinham outros processos, então dentro de cada um tinham vários outros processos. Então quando ele conseguiu trazer isso para o escritório, no comecinho foi um pouco difícil para mim, que para ele já estava muito claro. A mudança, né? Exatamente, para ele já estava muito claro como tinha que ser. Então para mim eu olhava e falava assim, nossa, mas... Será que precisa tudo isso? Não, a verdade não era nem será, porque eu já via que estava encaminhado, mas eu falava, nossa, como vai ser? E aí, quando a gente começou a aplicar nos clientes, a gente realmente... Eu entendi, né? Eu me conscientizei que realmente eu precisava desses processos. Então, hoje está totalmente redondo, assim, todos esses processos estão caminhando lá dentro juntos. Que legal, que legal. E isso já faz 2 anos? Isso tem 2 anos e alguma coisa. Isso já está colhendo frutos desse trabalho, com certeza. Já está... Tem cliente aí que já finalizou e assim, cliente recorrente que já tinha estado comigo em uma outra época, né? E agora refez. Que a gente tem bastante recorrência de a mãe, que a filha também fez, depois eu voltei a fazer da mãe, daí fui fazer da outra irmã. Então, assim, a gente tem essa questão da indicação familiar ali. E aí elas mesmas falam, nossa, parecem 2 mundos diferentes. Então, assim, que legal que aqui está toda a parte da criação e da emoção e aqui está a razão. E agora a gente tem a união desses 2 mundos e olha que isso se transformou aqui na minha casa. Pô, que legal. Então, isso eu escutei recentemente, inclusive. Que depoimento bacana. Não. Agora sim, eu preciso fazer 2 perguntas baseadas no que você falou e eu não posso esquecer. A primeira, os seus principais porta-vozes são os seus clientes mesmo? As suas indicações vêm das redes sociais, vêm dos próprios clientes, essa recorrência? A maioria vem dos próprios clientes desse boca a boca. Aí tem o cliente também de rede social, que você... Mas é engraçado, essa pergunta agora me fez pensar nisso, né? Não lembrar, mas pensar nisso. Que é o cliente da rede social, eu já consigo identificar também na ligação. Ah, é? Na hora que ele me liga, o jeito que ele vai me falar, eu já sei. Mas quando eu estou conversando, é uma das primeiras perguntas que eu faço, né? Tá, mas como você chegou até mim? Né? Porque quando ele vem de uma indicação,
eu já puxo um histórico da pessoa, eu já sei de que projeto que está falando, então eu já consigo entender até um pouco do que por que a pessoa gostou daquele projeto, o que ele tinha de diferencial e por que ele está me ligando. Então, assim, a maioria realmente é desse boca a boca. Tem de revista, né, que viu na revista e daí me liga, tem de que viu em placa de obra, mas a maioria realmente é do boca a boca. Ótimo. E a segunda pergunta que eu queria te fazer, como que é o Ivan empresário? Você cuida bem do seu negócio, você é um cara que pensa muito na despesa, planeja o futuro, como que funciona isso lá dentro? É só você que cuida disso? O Rodrigo te ajuda com isso? Como é que funciona? Estamos juntos ali, tanto no escritório quanto em casa, né? Realmente somos nós dois que cuidamos dessas questões, né, financeiras, a saúde financeira do escritório, então estamos juntos nisso. Do dia a dia da obra, aí a gente tem planilha que aí são tocadas pelas meninas, elas dão umas olhadas, mas geralmente porque vai ser passado para o cliente, né? Então eu tenho lá, investimento mensal, quanto você vai gastar na tua obra. Eu tenho X, tá, então eu tenho que te apresentar uma planilha do que a gente vai poder fazer com aquilo que você vai investir mensal. Então essa parte a gente monta todos os orçamentos e passa para elas dividirem e aí volta para nós analisarmos antes de ir para o cliente. Entendi. Vocês lá no escritório também cuidam de gestão de obras? Você também faz isso? Também. Eu não sabia. Também. Vocês também executam, então, não é só projeto? Não, a gente executa. Executamos assim, o que a gente está fazendo de um tempo para cá? A gente chegou num ponto que a gente não dava mais conta de executar obra com a mão de obra que a gente tem. Sim. Né? Que, então a gente tem lá o acabamentista, tem o pessoal da obra cinza, tem o eletricista. Então hoje como que ficou resumida essa história? Quando é um interiores, que vai ser assim, uma pintura, uma troca de papel de parede, o eletricista a gente faz com a nossa equipe. Tá. Quando é uma obra que vai começar do zero, a gente passa isso para engenharia. Então, dessa forma que está funcionando agora. Engenharia dentro do seu escritório? Não. De uma outra empresa? De uma outra empresa. Terceiro daí. Exatamente. E esse terceiro é um parceiro só seu ou você identifica no mercado? Na verdade, a gente sempre trabalha com indicações. O cliente pode trazer uma, mas geralmente a gente vai passar 2 a 3 indicações e aí eu passo para o cliente e falo assim, a gente tem essas propostas, a tua casa está para ser construída por essa vai custar X, por essa daqui X,1, por essa daqui X,2. Quem a gente vai escolher daqui? Você tem alguém para trazer? Eu ainda pergunto para o cliente, eu acho que é muito... Isso em tudo, tá, Oswaldo? Por exemplo, se a gente fosse fechar os móveis planejados de uma residência. Então, a gente tem as nossas indicações e aí eu abro para o cliente. Você tem alguém para trazer para nós? Geralmente, é muito difícil trazer alguém de fora. Diferente daquilo que você já vai sugerir. Exatamente. Porque no nosso briefing, a gente identifica também aonde que a gente está pisando. Então, não vou sugerir uma coisa muito fora daquilo que ele está esperando. Tá. E aí, nisso, o cliente me traz ou não esse fornecedor, e aí eu dou abertura para ele escolher quem que ele vai tocar dos 3. Né? Então, ou dos 4, se ele me trouxer mais um. E aí, por exemplo, você vai começar uma casa, né? Uma casa grande, normalmente, aí você indica o João, o Pedro e o Antônio. Vamos no João. Independente da sua indicação, você faz esse acompanhamento também durante a evolução da obra ou você só cuida do projeto nesse caso? Não, faço acompanhamento. Então, como é um contrato do nosso escritório? Via de regra, 2 vezes por semana, na segunda e na sexta, eu estou na obra. Então, okay. Essa segunda e sexta, durante toda a semana, a gente troca informação com o engenheiro. Então, a engenharia me passa, aconteceu, chegou areia, a gente sabe exatamente o que está acontecendo durante a semana. Mas na segunda e na sexta, eu realmente passo 2 vezes na obra. Às vezes acontece de ir na segunda e na terça, mas assim, uma no começo e uma no fim da semana. E a gente recebeu o feedback exatamente das engenharias. Independente de qual seja ela que seja contratada, a gente faz esse acompanhamento lado a lado do engenheiro responsável e também do cliente, porque às vezes a gente tem que adequar, fazer alguma reunião extra. Algum ajuste que sempre acaba acontecendo. Vocês participam efetivamente do processo.
Legal, não sabia. Isso aí é novo, viu? Porque não é todo mundo que faz, não. A maioria dos arquitetos, né, faz o projeto executivo, ok. Se tiver alguma dúvida, me liga. Se não tiver, ok. Vamos seguir, vamos para o próximo. Né? Eu acho que pode ser também um pouco, Oswaldo. Por quê? Porque antigamente, né, na época que eu estava com a minha equipe, eu já fazia isso. Uhum. Então agora, que é uma engenharia, a gente já meio que como que eu vou dizer? Já meio organizou. Então, assim, segunda e sexta eu tô na rua. Criou na sua rotina. Exatamente. Pra então, isso, assim, e geralmente também é uma segurança tanto minha, quanto das engenharias, quanto do cliente, que é o motor ali, né? É porque, assim, o desejo do todo arquiteto é que aquilo que ele pôs no papel seja efetivamente feito, né? Da forma como ele idealizou, né? Às vezes uma decisão errada na ponta pode comprometer o projeto, né, Ivan? Exato. As engenharias que a gente tem trabalhado, eles entendem que realmente a gente quer realmente daquele jeito, tudo ali tem um porquê, né? Porque o pedreiro, né, ele não sabe exatamente o porquê de cada coisa. O engenheiro, ele já sabe, porque a gente já conversou. Então, ele já sabe que ele vai ter que falar com o empreiteiro dele para dar tudo certo ali. Esse universo mais meu do que seu, né, de tá na ponta lá na execução, eu acho que está mudando um pouquinho. Os paradigmas estão sendo quebrados, porque antigamente, num passado não muito distante, o cara falava assim, não, o pedreiro que construiu a casa do meu tio, o cara vai fazer a minha obra. Às vezes uma obra de 350 metros, 400 metros, coloca na mão de um profissional que não tem competência nem para analisar um projeto. Mas eu acho que hoje já está mudando isso. Você sente isso também? Já tem pessoas mais competentes na ponta, normalmente acompanhados de um engenheiro, nunca se dá na mão só do empreiteiro. Óbvio que tem bons empreiteiros, como tem péssimos engenheiros também, mas eu estou dizendo que é uma responsabilidade muito grande você dar uma obra de 1,5 milhão, 2 milhões para quem não sabe executar, né? E quem não faz ideia do porquê das coisas também. Exato. Que eu acho que assim, você não saber executar é uma coisa, agora você não saber respeitar aquilo que foi projetado, aí já é outra coisa. E às vezes o engenheiro está lá para isso. Exatamente, né? Entendeu? Então ele está ali para cuidar que exatamente... Quando a gente manda um projeto do escritório para a engenharia, ele já sabe todos os macetes. Se eles tiverem que me ligar para perguntar assim, você fez uma viga invertida, vai ter que aparecer aqui, eles já nem ligam, eles resolvem e já me passa assim, deu certo, o projeto arredondo estrutural. Nem me passa se ficou aparente ou não, porque já sabe o modus operandi do escritório, né, do que pode ou não mudar. Então, é a cartilha interna, né, Oswaldo? Então, assim, aqui pode, aqui não pode. E ele passar exatamente para quem está lá na ponta fazendo, que é também um pouco do que você falou, né, que você também sente essa mudança, é primordial. Sim. Eu acho que assim, porque eu estou confiando o meu cliente a essa engenharia. E essa engenharia está reportando a mim. E aí eu tenho que reportar ao cliente. De uma certa forma, você está... Está todo mundo interconectado ali no bem comum, né? Eu também brinco que eu falo assim, ninguém acorda, né, pensando assim, hoje eu vou lá naquela obra e eu vou errar isso. Claro. Vou lá porque eu quero errar, estou com vontade de errar. Eu não conheço um ser humano que consiga fazer isso. Sim. Né? Mas eu acho que sim, o erro pode acontecer. Pode dar uma falha de conexão ali, de interpretação, vamos pensar, não é nem conexão, da interpretação de um projeto. Pode ter uma falha. Né? E a gente está ali junto, nesse lado a lado, nesse face-to-face ali, conversando, entender por que aconteceu e correção, eu acho que eu vejo como um diferencial da história. Sem dúvida. E aí eu volto nessa questão que você falou, assim, de quem está lá na ponta, sim, ele está mais, como que eu vou dizer, mais permissivo a entender o porquê das coisas. Porque antigamente eu não via isso, assim, mas você projetou, mas não dá para fazer, porque você não sabe como que eu tô aqui, o que eu tenho que fazer aqui para isso dar. Porque você tá longe, né? Exato. Hoje eles não fazem mais. Projetou. Eu também não sei, talvez, isso pode ser até um amadurecimento do próprio profissional também, do arquiteto. Sim. De pensar coisas que já sabem que podem ser executáveis. Né? Então, mas assim, essa vivência é de obra, né, Ivan? Isso aí você está vivenciando. É o dia a dia, né? né? É o dia a dia. É o dia a dia. O meu filho é arquiteto, o Rafael. Ele trabalha comigo, é meu sócio.
Ele está comigo há 5 anos. E hoje ele está muito mais na gestão da obra, da execução, do que no projeto. Ele faz poucos projetos, ele está comigo mais na gestão. E assim, a gente conversa todos os dias. E ele tem bem esse sentimento que você falou, que você começa a entender o que é possível ser feito e o que é sonho, às vezes, de ser feito. Né? Então, Sim. Você fica mais com o pé no chão para dizer assim, eu preciso fazer essa viga invertida na entrada da garagem, porque o cara tem caminhonetes altas e, enfim, é um perfil que você já imagina lá atrás, quando você está desenhando, que vai ser necessário fazer alguma coisa nesse sentido. Né? O cara que está presente na obra enxerga isso com muito mais facilidade. Sim. É como você falou, a história de estar presente te traz uma bagagem. Né? Então você sabe que tem coisas que vão desandar ali no percurso e que tem coisas que vão ser solucionáveis e tem aquelas que não são. Aquelas que ele tem que... Tipo assim, ele assentou um piso de uma maneira errada, equivocada, ele tem que tirar e fazer. Não adianta. Né? E tem outras que assim, você olha e fala assim, mas por quê? Né? É aquele por quê? Por quê? Por quê? Até você chegar na causa raiz, né? Sim. 5 porquês, né? Exatamente. Aí você responde tudo, né? Exato. E vou mudar um pouquinho a prosa. Você é um cara que viaja bastante, né? Também estive pesquisando nas redes sociais, você está sempre... Óbvio, né? Quem que não gosta, né? Pelo amor de Deus, né? Quando você vai nessas viagens aí, você desliga o olhar para a arquitetura ou você está sempre antenado, mesmo sendo uma viagem de passeio? Não tem como desligar. Não tem como. Né? Não dá para desligar. Não dá para desligar. Acho que eu não desligo um minuto. Às vezes, é ruim. A gente tem uma amiga que ela é advogada e ela uma certa vez falou assim, a gente estava numa mesa que estavam 6 arquitetos e ela. E ela sempre viaja junto. Ela falou assim, é terrível viajar com vocês. É terrível, porque vocês entram no hotel, vocês já vão olhando, olha, vamos trocar ali, vamos mexer ali. Olha aquela luminária, exato. Que linda. Ela falou assim, eu tô aqui só pensando o quê? Nossa, como deve ser esse restaurante? Que a banheira do quarto é gostosa, vocês não, vocês estão o quê? Aquele quadro tá torto, aquele tapete não combina. Então não tem, eu não consigo desligar. Dessa sua amiga. Eu não consigo desligar. E até em casa, às vezes o Rodrigo ele fala assim, viu, posso sentar no sofá, já tá arrumado, o showroom já tá em ordem, posso sentar, tá tudo certo? Sei. Então não tem como desligar. Então toda viagem é referência, a rua é referência pra gente, né? Às vezes você tá olhando uma coisa que você nem pensa que aquilo pode ser referência para um projeto um dia. Mas viajar é fantástico e realmente você traz muitas memórias que você não sabe que tá dentro da tua cabeça. Você vai alimentando o seu portfólio. Exatamente. Sempre, né? E muita foto, né? Então, às vezes você tem uma... E também olhar essas fotos, porque não adianta se você tirar essa foto também... Se você não revisitar. Se você não revisitar, você esquece. Né? Então, tem coisas assim, tem insights que eu tenho de viagem que eu fiz há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. De repente você fala assim, putz, isso aqui cabe nesse projeto. E aí eu tenho uma pastinha, né? Uma pastinha, agora tá tudo no celular, mas antigamente era no computador, né? Uma pastinha lá, referências do que eu quero. Se ela vai ser de janela, vai ser de porta, vai ser de piso, enfim. Acho mas isso não, muito rico, cara. Não tem como desligar. Acho isso muito rico. Eu até gostaria de desligar um pouco, porque às vezes você fica 24 horas alimentando essa coisa no cérebro, entendeu? O Caco teve aqui, né? O Caco Braga teve aqui. Eu conversei com ele. Oswaldo, mas de jeito nenhum. Não quero nem saber, quero curtir minha mulher, meus filhos, nem penso quando eu estou viajando de férias, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Eu queria ter essa tranquilidade, não consigo. Mas a maioria não, a maioria vai, olha a mesa, nossa, mas que mesa, como será que ela está encaixada aqui? Parece um material sintético, está sempre envolvido com tudo, né? Sempre envolvido. E o Rodrigo, né, meu sócio, também tem esse olhar. Clínico. Entendeu? Clínico. Então, assim, viajar com nós dois juntos é judiação de quem está junto. Né? Porque a gente consegue realmente curtir aquele momento, absorver todas as informações. Às vezes a gente sai tipo, a gente tá num restaurante, tá indo pro hotel em outro país, né? Dentro do carro mesmo, a gente conversando, eu falo, é engraçado porque geralmente a gente olha as coisas distintas. Eu tô olhando uma coisa e ele tá falando outra. Daí a gente começa a conversar e fala, mas tinha conexão. Tá vendo? Aquele pendente tinha conexão com aquele pé da mesa.
umas coisas... Só arquiteto vai entender. Só arquiteto vai entender. Me diz uma coisa, você é muito amigo da Gabi Chadá, né? Gabi esteve aqui Gabizinha, já. uma querida. Linda, né? Nossa, uma querida, uma fofa. Linda. E se eu começar a falar da Gabi Da onde aqui, veio essa amizade tão bonita de vocês? a amizade começou da carreira, né? De arquitetura. E, olha, se eu te falar, eu acho que foi uma viagem que a gente fez junto, que a gente começou e não desgrudou mais. Foi, assim, amor à primeira vista e estamos aí tocando essa amizade até hoje. Que dure eternamente, né? Amém. Agora ela casou, Casou, né? com o Thomas, queridão também. Sou conheço. padrinho dos dois. Você é padrinho? Somos padrinhos, Que eu e o legal. Rô somos padrinhos dos dois. Sexta agora, vamos jantar na casa dela. Só para variar, né? Só para variar. Mas começou realmente, agora eu estou puxando aqui no meu HD, começou em uma viagem, daí a gente não desgrudou mais. Daí tudo que... Quando a gente vai para algum evento, é bem engraçado, porque quando você recebe o convite do evento, às vezes eu recebo por WhatsApp, né? E aí a pessoa que está me convidando, a empresa que está convidando, já escreve embaixo assim, a Gabi vem, tá? Ela confirmou. Você vem também? Foi por isso que eu perguntei. E aí, falam com ela juntos. também, entendeu? Outro dia ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, olha, a loja tal me falou que você vai mesmo? Vamos. Já combina. Já combina, daí já vai junto. E vocês já chegaram a fazer alguma coisa juntos? De trabalho? Juntos? Não, mas a gente troca figurinhas nos bastidores, né? A gente troca figurinha. Mas quem sabe uma boa dica aí para um dia vocês Com pegarem certeza. um projeto. Vai ser riquíssimo. Com certeza, né? Para ambas as partes. Vai ser né? riquíssimo. Acho que vai ser muito bacana. E você participa muito de Casa Cor, essas coisas, está sempre envolvido com esses movimentos aí. Isso aí é mais um instinto comercial de você divulgar o seu trabalho, é porque você realmente gosta de fazer esses eventos? Os dois. Os dois? Os dois. Eu acho que a Casa Cor é aquele momento que, ou mostras de decoração em geral, né? É aquele momento que você consegue expor, porque você não tem um cliente falando sim ou não. Então você cria uma persona, cria aquele projeto, explora ao máximo aquele ambiente para você realmente conseguir expor as suas ideias do que é arquitetura para o Ivan Helmeister, do que é o design interiores para o Ivan Helmeister. E isso você consegue muito nas mostras. E quando eu visito... Identifica a sua forma, é isso que você quis dizer, né? Isso. Não tem muito a cara do cliente, porque é uma coisa que você cria para as pessoas analisarem. Né? E não que seja fácil, né? Porque você também tem que criar pensando que você tem que absorver a vários públicos que estão ali, né? Sim. Então, assim, é bem complexo. E para também fazer, se for assim, o básico, eu acho que daí não compensa você fazer. Então, você tem... Como que eu vou dizer? É uma junção ali desses dois mundos, né? Do que cabe para todo mundo, daquela tua essência do que você acredita de design, arquitetura e decoração. E ao mesmo tempo não sai nada muito diferente do... Porque senão também a pessoa vai olhar e vai falar assim... Agora desfile de moda, né? A pessoa nunca vai colocar aquela roupa, né? E assim, a gente tem visitado bastante também mostras que estão ocorrendo Brasil e mundo, né? E nessas você também... Eu tento absorver o máximo de informação, é aquilo como eu te falei, é referência. Cara, mas deve Se ser em uma muito... viagem a gente está absorvendo referência... Imagina numa mostra. Numa mostra, numa galeria de arte, num museu. Então, todo lugar ali vira um portfólio pra gente. Quem que é a sua inspiração? Você tem uma pessoa que você fala assim, putz, eu tenho. Estou dizendo porque eu, como engenheiro, na engenharia, eu tenho um cara de São Paulo, que é o meu guru. Eu acho que eu gosto fui moldando. Eu fui moldando. Você não tem uma assim. Pessoa assim que... É engraçado que eu tive, no meio da minha formação, eu falei, não, mas realmente acho que não é por aí. Mas que me inspirou muito, principalmente na época que eu morava em São Paulo, que eu fui, inclusive, trabalhar daí no escritório dela, que foi a Brunete Fracaroli. E daí, quando eu tive o meu escritório, quando eu abri o meu escritório, que eu entendi que daí eu tinha ela como uma inspiração, mas que eu já não era mais aquele estilo dela, que eu já tinha o meu. Isso, nossa, entendeu? Que depoimento ótimo. E assim, eu entendi que não adiantava eu ficar mirando nela, porque eu já via que eu já estava com o meu muito certo.
Não para as pessoas, mas para mim eu já Sim. tinha o meu estilo que já estava muito moldado. Que legal isso. E aí eu peguei e falei, não, tipo, respondendo para você, hoje eu não consigo ter assim, eu tenho vários que me inspiram, mas um que eu foco nele e falo assim, não, é só esse, não tem. Você já tem sua linha própria? Eu tive grandes escolas, assim, né, quando estive em São Paulo. Então, tive oportunidade com a Brunetti, com o Davi Bastos, assim, que me ensinou muito também. Riquíssimo, foi uma experiência riquíssima, cheia de inspiração, mas entender também que eu já automaticamente já tenho o meu estilo formado. Como você enxerga a arquitetura aqui na cidade? Como que você enxerga o nível dos projetos de uma forma geral? Assim, óbvio, tem os expoentes, tem as pessoas que estão começando, mas como que você enxerga de uma maneira geral? Enxergo a arquitetura, o mercado de Piracicaba de arquitetura, enxergo ele crescente. Eu acho que assim as pessoas estão entendendo mais que não é uma coisa só do alto padrão, né? Que as pessoas podem ter acesso ao arquiteto, que elas precisam, né? Porque muita gente eu acredito que muita gente ainda fala que não precisa, mas uma grande massa já está conscientizada que assim vai fazer alguma coisa, prefere uma assessoria, prefere ter um projeto, prefere ter um profissional ali do lado. Então eu entendo que ela está crescente. Eu acho que assim, como você falou, a gente tem, vamos pensar assim que a gente, basicamente falando, a gente tem os iniciantes, os atuantes e os sêniors, né, que já estão há mais tempo no mercado. Uhum. Então, eu acredito que dentro dessas três também tem os despontamentos, né, que você vai percebendo assim quem ficou, quem foi, né? Que assim, eu vou fazer um depoimento agora, né? Eu trabalho felizmente, com a maioria dos arquitetos aqui da cidade, uma boa parte, né? E você consegue perceber diferença de qualidade. Eu consigo perceber diferença de qualidade no trabalho. Eu não consigo perceber diferença de qualidade na criação, mas na apresentação, no executivo, nos detalhes, no cuidado com as coisas, às vezes, muito simples, que a pessoa indica no projeto, atenção a isso, sabe, um rebaixo numa varanda, um detalhe de uma impermeabilização necessária a fazer, uma pingadeira, porque você sabe que aquele ali... Então, assim, eu já consigo identificar e eu vejo que a arquitetura, para essa geração mais nova que eu quero dizer assim, 5 anos de formado para frente, evoluiu demais, Ivan. Evoluiu muito. Porque você vai pegar os monstros da arquitetura da cidade, Egídio Simone, Paulo Bellato, esses caras, né? Esses caras são gênios. São gênios. Eu aprendi muito com esses caras. São gênios. O Egídio fez o apartamento dos meus pais, né? E na época eu tinha 14 anos, eu já amava arquitetura. Quando ele apresentou o projeto, a gente olhou assim, a gente falou, não, tinha que ser ele. E na época, quem fez o interiores foi a Renata, a esposa dele, que era a esposa dele. E foi assim uma combinação tão perfeita do que realmente os meus pais queriam, de como eles orquestraram aquilo dentro daquele espaço. Eu fiquei muito encantado. Eu acho que até posso ousar a dizer, né? Você me perguntou de um ídolo, né? De alguém que eu me inspiro. Mas ele foi uma das grandes inspirações, porque eu levava... eu era o cliente, né? Então, eu levava meus recortes lá do que eu queria para o meu quarto, ele materializou no meu quarto da maneira que eu queria, lápis, que eu imaginava. A lápis, né? Assim, desenho, conversando aqui com você, desenhando, gênio. tal. As cores, né? Eu falava, Renata, mas eu quero um azul mais forte. Ficou incrível. Nossa, você falou dele agora, deu saudade da época, sabe? Assim, foi uma grande jornada juntos, assim, que tiveram meus pais, e eu ali meio criança, adolescente, e ver aquilo se concretizando e falar, não, realmente vai dar certo. E eu acho que realmente é um projeto executivo. Eu tenho lá na casa dos meus pais a pasta, né?
Então, assim, riquíssimo em detalhes, na preocupação de saber executar, né, daquilo que você vai colocar, se vai parar de pé ou não, se vai funcionar para o cliente, se vai dar um pós-obra ou se não vai dar. Preocupações se técnicas. Se der o pós-obra, como vai resolver? Ele já está ali, está tudo naquele book. E eu vejo, né, que assim, a grande maioria dos profissionais que eu faço, executo os projetos, eles estão melhorando muito nesse sentido. Os projetos executivos estão cada vez melhores. Deixou de ser aquela coisa de vender uma imagem bonita só. Eles conseguem passar isso para o papel e quem está na ponta consegue entender e executar. Eu acho que esse movimento talvez também tenha um pouco a ver com esse domínio dos softwares novos. Porque ele te passa um pequeno detalhe de uma pingadeira, você tem 300 informações dessa pingadeira. É isso também. Quanto ela tem de recuo, quanto ela vira para dentro, entendeu? Que são muito importantes. Sim. Né? Não é que talvez, mas que são realmente muito importantes. Então, acho que esse movimento também tem a ver, eu acho que é meio em conjunto. Com a evolução das ferramentas. Com a evolução das ferramentas. E assim, se a gente pensar, citando ainda o Egídio, ele já tinha isso há quanto tempo atrás? 40 anos entendeu? atrás. Então, assim, neste momento, eu entendo que é um pouco pelas ferramentas. Porque o pessoal talvez não entendesse que ele precisava fazer tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer é assim, Ivan, você, por exemplo, né, é um cara experiente, 20 anos de formado. Você sabe que aquele detalhe da pingadeira é importante, você vai colocar no seu projeto. A pessoa tem que pensar nisso para buscar esse recurso. Sim. É isso que eu quero dizer. Né? O jovem profissional tem que pensar nisso para dizer assim, eu preciso enriquecer o meu projeto para cada vez sair melhor. Porque assim, o meu desejo como construtor é nunca ter que ligar para você. Entendi. Por que eu tenho que ligar para o Ivan? Está tudo aqui. Eu não tenho dúvida alguma. O projeto dele é completo. Entendeu? Entendi. E os projetos estão vindo ainda cada vez melhores nesse processo. É óbvio que tem algumas pessoas, alguns profissionais que estão um pouquinho atrás, mas que vão evoluir também, né? Esperamos, né, Oswaldo? É o que eu desejo. Diz uma coisa, em 2025, o que você desenha para o seu escritório, o que você projeta para a sua vida? Conta um pouquinho para nós aí do futuro. Nossa, me pegou agora. Eu acho que a gente está tão no automático, né? Tão ligado nessa rotina de obra, trabalho, casa dos pais e família. 2025, e tá aí, tá na porta. Né? Você não parou para pensar ainda? Não parei para pensar, mas para o escritório, penso nesse amadurecimento maior ainda dele, né? Que ele já vem amadurecendo há um tempo, então que ele continue amadurecendo e crescendo. Eu acho que isso deve ser o desejo de todo arquiteto que sentou aqui no meu lugar, né? Que o escritório continue crescendo. Os arquitetos falam uma coisa, vou fazer um parênteses, perdão de te interromper. Eu quero menos e melhores projetos. Também, né? Eu acho que assim, mas você querer menos projetos, eu não sei se eles vão suprir essa necessidade da criação, né? Porque imagina você ter um projeto por ano, você vai ficar um projeto só, melhores. Aí que vem a questão, mas eles querem melhores no quê? Na rentabilidade. Na rentabilidade? Na rentabilidade. Tipo assim, o que você falou do filtro, né? Fazer uma casa de 100 metros dá o mesmo trabalho que fazer uma de 400. Sim. Só que o mesmo tempo de criação, só que o retorno... É uma seleção, né? É um filtro natural. É um filtro natural. Então, assim, eu acho que assim, a minha ideia é que eu continue amadurecendo. Acho que assim, pode continuar assim, não precisa ter grandes crescimentos. Precisa melhorar muito. Né? Tá bom, né? Nessa toada, tá tranquilo, vamos dizer assim. Você trabalha muito, Ivan? Você trabalha muito? Você é um cara assim que fala, putz, cara, eu tinha que estar trabalhando menos, eu trabalho demais. Ou você não sei se eu falo, mas eu vejo que às vezes eu tô assim, correndo pra cá, pra lá, pra cá, daí eu falo, calma, nada é tão urgente exatamente agora. Respira, relaxa, que é naqueles momentos que você fala assim, eu tô trabalhando, mas fala internamente, você não fala pras pessoas, né? Você fala, nossa, tá demais hoje, entendeu? Então, assim, eu percebo, porque eu sou um pouco centralizador nas coisas, então eu quero estar ali para resolver a situação.
né? E essa questão, eu quero Você não é aprender... escorpião, né? Virginiano. Virginiano. Eu quero aprender a delegar, né? E essa parte quem faz é o meu sócio, né? Então, quem delega muito ali dentro para cada um, realmente é ele quem faz, né? Então, eu entendo que, assim, às vezes a gente precisa puxar o freio. Trabalho muito? Trabalho, mas também não deixo de me divertir, não deixo de ter meu momento com o Rodrigo, que é com ele, com meus pais, que é com eles. Tenho meus macetezinhos, assim, meus costumes, né? Então, assim, eu tenho a missa com meus pais, então tá lá, tá tudo na agenda certinho. O que me desestabiliza um pouco, às vezes, é quando tem uma intercorrência que eu preciso deixar aquela agenda para socorrer outra. Sim. Né? Independente se seja pessoal ou profissional. Mas eu acho que, assim, trabalho, mas não é uma coisa que me domina. Consome você? Não. Não, porque, na verdade, eu entendo ainda o trabalho, para mim, é uma extensão do meu prazer. Assim, eu entendo que naquilo ali eu me realizo. Com pequenas coisas ali que estão acontecendo na obra, às vezes eu olho assim, e não são grandes momentos, assim, com grandes coisas. Às vezes é simplesmente por, nossa, o cara fez a junção ali do material no frontão, que tá imperceptível, de eu olhar e falar, e realização. Que bacana que ficou. Às vezes entendeu? não é uma coisa tão simples. Entendeu? Às vezes é só o simples bem feito já me deixa... Porque se ele fez o simples bem feito, o sofisticado também vai estar. Viu? E na vida pessoal? Viagens para o ano que vem? O que você já tem já coisa temos, desenhada? Né? Já temos planos pessoais e já temos profissionais. Nos profissionais já tem aí Milão, e aí a gente junta Você foi ano passado, não foi? Foi. Tem muitos anos já que a gente vai. E depois é onde a gente consegue dar uma desafogada também dessa questão. A gente vai para Milão e aí depois de Milão a gente descansa um pouco. Porque Milão é uma loucura. Né? É intenso, né? É intenso, é uma semana, mas é uma semana que ela vale por um mês, né? E a gente conversa muito, né, com todos os profissionais que vão. Eu falo que quando a gente ia antigamente, né, a gente pensava assim, vou alugar um carro, porque vai ser longe, daqui lá, tudo. Hoje em dia eu falo assim, Milão é São Paulo. Eu já sei o restaurante que eu quero ir, então tem umas trufas lá que eu gosto de comer, então já sei que eu vou almoçar lá. Ali perto tem a Monte Napoleone, que a gente vai, depois a gente... Então já cria aquele roteirinho na cabeça. Aí depois dessa semana exaustiva de tanta informação que a gente absorve ali, daí a gente vai descansar. Aí a gente fica 15, 20 dias descansando para voltar com uma bagagem cheia e repleto aí de ideia nova, né? Bateria renovada. Então, assim, profissional é essa, e aí pessoal tem várias outras que estão para acontecer, assim, de viagem, né? A gente está falando. É a melhor coisa do mundo, né? Vamos combinar. Gosto bastante. Tive a sorte, né, de casar com um cara que também ama viajar, então a gente tá tudo certo ali e a gente embarca junto nas questões. Aproveita junto. Teve um ano da feira que depois da feira, a gente foi para Barcelona. Simplesmente para relaxar. E aí um fornecedor me ligou e falou assim, olha, eu vi no seu Instagram que você está em Barcelona. Vocês não querem visitar a fábrica? Eu falei, nossa, super quero, mas onde que é? Fica em Almeria, é aí pertinho. Eu não me toquei em perguntar para ele pertinho quanto, não sei o que. Ele falou, então, eu vou reservar um hotel lá para vocês chegam, vocês falam que vocês são convidados e tal. No dia seguinte vai uma van buscar vocês vão visitar a fábrica. Eu falei, beleza, né? Desliguei o telefone, olhei pro Rô, falei, Rô, seguinte, você não sabe, nós vamos visitar uma fábrica. Ele falou assim, mas a gente tá descansando. Só que ao mesmo tempo, depois de 2 minutos, ele falou assim, tá, onde que é? Vambora. Porque ele é muito parceiro, muito na causa também. O Rodrigo, como eu te falei, né? Essa união, né? Deus, tudo ali convergiu. Entramos no carro, pegamos o Google Maps, 6 horas. Putz, 6 horas de carro de Barcelona. 6 horas de carro.
E daí a gente falou assim, não, já falamos, a gente realmente queria ir naquela fábrica, a gente foi, e foi uma das viagens inesquecíveis nossas, porque daí a gente foi pela costa, e foi parando em lugarzinhos que talvez a gente nunca parasse se a gente fosse fazer qualquer outro tipo de viagem. Então foi meio no susto. Então a gente não consegue também, é aquilo que eu falei, a gente não desliga, né? É 24 horas você pensando e vivendo a arquitetura. Então o profissional está ligado de viagem, o profissional está para Milão. Agora o pessoal tem as outras viagens que daí a gente... exatamente. Então, foi um prazer. O prazer foi meu. Adorei. Muito obrigado. Sucesso em 2025. Para nós. Vamos ver se a gente faz uma obra junto, né, Oswaldo? Vai ser o meu desejo para 2025. Combinado, muito então. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até mais. Até mais.